Eu sou a Larissa e hoje na Penseira a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que me incomoda muito em Harry Potter. Yes! All witches! Vocês sabem que eu sou fã de Harry Potter há muitos anos, tá aí para uns 16 anos já. E vocês sabem que eu sou uma pessoa engajada politicamente e inclusive foi essa uma das motivações que me fez criar esse canal, que era a possibilidade de poder discutir temas políticos dentro da série, coisa que poucas pessoas fazem, embora isso seja extremamente necessário e seja extremamente condizente com a série, com o espírito da série em si. E quando a gente vai analisar esse espectro político dentro da série, a gente consegue apontar várias coisas legais. Eu já fiz um vídeo sobre as personagens femininas e a força das mulheres em Harry Potter, como que são uma questão central. A gente tem discussão sobre várias coisas, sobre racismo, sobre preconceito. Então a série tem muitos pontos altos. Mas uma questão que eu não vejo sendo discutida pelas pessoas em geral, e uma questão que não é de forma alguma problematizada nos livros, pelo contrário, os livros são extremamente falhos nesse ponto, é a questão da gordofobia. Eu sinto uma coisa que tem me incomodado muito, que é o fato de que muitas vezes quando você aponta um problema na série, muitos fãs se sentem incomodados. O que deveria incomodar é o fato de ter aquele problema na série e não o fato de alguém apontar. E eu já vi gente falar que quem critica Harry Potter não pode ser fã de Harry Potter. E eu acho isso a maior besteira. Eu acho que pelo contrário, se você realmente gosta, se você acha que aquilo agrega algum valor ao mundo, à sociedade, às pessoas, você tem que sim bater palma quando tem coisa boa, mas sim apontar quando tem coisa ruim, para ver possibilidade de melhora. E aí, quando eu joguei essa discussão em um dos grupos que eu participo, um dos argumentos que surgiram para dizer que o livro não é gordofóbico é que tem gordo dos dois lados. O Voldemort é magro, o livro não pode ser gordofóbico. Ah, beleza, a Umbridge é gorda, mas a Molly também é gorda. E eu resolvi fazer um vídeo tentando esclarecer um pouco esses pontos, até porque eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que exatamente é a gordofobia, o que configura a gordofobia, o que não configura. E eu acho que esse é um tema que deve ser discutido, porque pra mim ele é um dos pontos em que a Rowling mais falhou na série. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente discutir é o fato de que ter personagens gordos no lado do bem e ter personagens gordos no lado do mal não significa que a série não seja gordofóbica. Principalmente porque a gordofobia não é uma coisa reducionista e tão simples a ponto de você simplesmente relacionar pessoas gordas e maldade. Seria uma coisa bem ridícula, inclusive. Você já pensou se todo mundo do bem fosse magro, todos os comensais fossem gordos, inclusive o Voldemort? Seria muito ridículo e muito escrachado. E, na verdade, essa não é uma posição que a Rowling toma de discriminação nesse sentido. Então, na verdade, a questão da gordofobia, em geral, ela está muito mais relacionada a uma escolha linguística e simbólica para a representação dos personagens. Então, olha só, eu peguei os livros em inglês e em português e fiz uma análise nos primeiros capítulos do livro 1 ao livro 4, procurando pelas descrições usadas para falar do Duda Dursley, o Walter Dursley e a Molly Weasley. No primeiro livro, os dois primeiros adjetivos usados para falar do Walter Dursley são big e beefy. Beefy vem de beef, então seria uma coisa meio relacionada à quantidade de carne, uma pessoa carnuda. E big é grande. Em português, a Lia Wyler traduziu isso para alto e corpulento. Ok, deu uma suavizada. O Duda, ele é descrito da seguinte forma. A Rowling fala que ele tem uma large pink face, ou seja, uma cara grande e rosada. Ela fala sobre a thick fat head dele, ou seja, a cabeça gorda e grossa que ele tem. E ela fala em determinado momento que ele era muito gordo e ele odiava fazer exercícios. E o pior de todos, em determinado momento, ela fala que o Harry costumava chamar ele de pig in a wig, ou seja, um porco de peruca. Já a Molly, ela é descrita desde o primeiro momento como plump. A Lia Wyler traduziu isso como gorda, mas plump não é gorda, plump é rechonchuda. É aquele eufemismozinho que a gente usa e fala, ah, você não é gorda não, você é gordinha, você é fofinha. É isso que é plump. No segundo livro, o Walter Dursley, mais uma vez, é descrito como large, como grande. O Duda é descrito como massive, ou seja, uma pessoa maciça, uma pessoa densa. E em determinado momento, ela fala que o Duda sentava na cadeira e os lados dele ficavam para fora da cadeira. E depois ele cai no chão e balança a casa, o peso dele caindo no chão. Nesse mesmo livro, pouco tempo depois, 2 capítulos depois, a Molly
Molly é descrita mais uma vez como plump, ou seja, gorducha, e ela ganha mais um adjetivo que é kind-faced, ou seja, de rosto bondoso. Ela tem um semblante bondoso. No terceiro livro, o Walter volta a ser descrito como large e beefy, ou seja, corpulento, grande. Na hora de falar sobre o Duda, ela fala que ele tem olhos pequenos e porcinos, ou seja, relacionados a porco. Fala que ele tem 5 camadas de queixo que balançam enquanto ele come sem parar. E a Molly é descrita como plump, gorducha. O quarto livro é um dos piores livros nesse sentido, porque quando começa, o Duda está de dieta. O que rola é que na escola dele, em Smeltings, ele foi identificado pela enfermeira da escola como uma criança do tamanho e peso de um filhote de baleia. Além disso, fala que a escola não tinha mais uniforme de educação física que coubesse no corpo dele. Fala que ele costuma tomar um lado inteiro da mesa. Tem a questão da dieta. Ele entra de dieta e ele passa a comer 1/4 de grapefruit no café da manhã. E no momento em que os gêmeos deixam cair as balas que eles estão criando, que fazem crescer a língua, eles apostam no fato de que o Duda é tão obcecado com comida que ele vai ver um negócio que caiu no chão e vai pegar para comer. E mais uma vez a Molly é descrita como plump. Então, gente, vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar? O vocabulário que é usado para descrever os Dursley, ele é sempre repulsivo, repugnante. Então, fala sobre os 5 queixos que balançam, e aí fala sobre ele não caber na cadeira, e aí ele lembra um porco. Então é sempre agressivo, é sempre repugnante, é sempre associando o peso, a forma corporal deles, a uma coisa que você quer manter distância. Enquanto que a Molly, ela é associada a uma mãe gorducha, fofinha, que é agradável, que é bondosa. Resumindo, ela é aconchegante. Isso é um exemplo, gente, de como a escolha de vocabulário afeta a percepção que você tem das pessoas e de como que isso sim resulta em um quadro de gordofobia. É uma caracterização tendenciosa dos personagens. Então, isso leva a gente para o segundo ponto. Mais do que associar a forma corporal a uma coisa ruim, você associa estereótipos. Esses estereótipos podem inclusive ser inofensivos. Nem sempre estão ligados a uma coisa ruim, mas é uma imagem fixa e imutável e aquilo é um estereótipo. Um dos estereótipos que é associado à gordura e que aparece muito nos livros é a questão do hábito alimentar. Então, se o Duda é descrito de forma repulsiva, como comendo continuamente, ele só pensa em comer, come o tempo inteiro, quando o Harry chega no mesmo livro, a Molly serve um prato com 8 salsichas e 3 ovos para ele e tá de boa. Ele pode comer 8 salsichas, agora o Duda não pode. O Ron, mais de uma vez, ele é descrito como comendo desesperadamente no banquete e o máximo que ele recebe é um olhar de desaprovação da Hermione, mas porque ele come meio sem educação. Além disso, 2 personagens gordos que a gente tem que não são do bem, o Crabbe e o Goyle, eles são associados não só ao lado das trevas, não só à babaquice, não só ao bullying, mas associados também à burrice. Eles são idiotas, eles são tapados, e assim como o Duda, eles colocam a comida em primeiro lugar na vida deles. Então, no segundo livro, quando eles precisam desacordar os dois para poderem assumir a forma deles com a poção polissuco, eles colocam uma poção do sono dentro de um bolo e colocam o bolo na beirada da mesa para quando eles estiverem indo embora, eles olharem e pegarem. E é exatamente isso que acontece, é exatamente assim que é descrito. É descrito como que um cutucou o outro feliz porque achou mais um bolo. E que bom, eu sou gordo, tem comida, eu tô feliz agora. E aí ele pega e come de forma animalesca. Isso acontece no filme também. No filme ele não fica na mesa, os bolinhos ficam no ar e quando eles vêm, eles pegam e mastigam também com uma voracidade impressionante, assim. Então, é você associar o gordo ao estereótipo de que a maior alegria na vida de um gordo é comer. Terceiro ponto que eu acho que é interessante a gente discutir é a representatividade. E aí você vai falar, ah não, mas aí você não pode falar nada porque tem gordo. Tem gordo ruim, mas tem gordo bom também. Aí assim, tá, beleza, entendi esse negócio aí do vocabulário e tal, ok. Mas que tem gordo, tem. Tem, verdade. Agora, tem gordo jovem? Tem. Tem o Crabbe, tem o Goyle, tem o Duda. Olha, algum deles é legal? Não. Ah, tem o Neville. Beleza, tem o Neville. Mulher, tem alguma? Não, né? Não tem nenhuma.
adolescente, mulher, gorda na série. Eu tô falando nenhuma categoricamente porque eu não me lembro realmente de ver nenhuma. Se por acaso tiver, eu peço por favor que vocês me mostrem. Então, embora muitos dos personagens fujam do padrão de alguma forma, então a Hermione tem cabelo crespo, ela tem o dente grande, a Luna tem as esquisitices dela. Então, embora muitos deles fujam do padrão, a grande maioria fuja do padrão de alguma forma, todos eles são o que a gente chama de passáveis. O conceito de passabilidade é um conceito que eu conheci no movimento negro. Eu não sei dizer se ele é usado só lá, se existe algum outro movimento que utilize esse conceito, mas foi lá que eu conheci. A passabilidade, ela descreve os níveis de aceitação social de determinada característica que é fora dos padrões estéticos, sociais e etc. Eu não vou me meter a falar sobre como isso funciona no racismo, porque esse não é o meu lugar. Eu vou me limitar a pegar o conceito como eu entendi ele dentro do que eu já li sobre o movimento negro, do que eu já ouvi as pessoas falando, e adaptar ele para pensar a gordofobia. Então, a passabilidade ela funciona da seguinte forma. Uma pessoa ligeiramente acima do peso, uma pessoa que a gente classificaria como gordinha, fofinha, fortinha, é uma pessoa que tem mais chances de transitar por espaços sociais sem sofrer preconceito ou sofrendo preconceito de forma mais leve, digamos assim. Uma menina que está muito acima do peso, ela tem muito mais probabilidade de sofrer bullying, agressão, do que uma menina que entra na categoria que as amigas chamam de gordinha. O que a gente vê então nos livros é que a escolha vocabular usada para falar da Molly, o plump, ela vai remeter a essa categoria passável. O Neville, ele é descrito como um menino gorducho, então ele também está no passável. Aqui inclusive entra uma outra questão, que é a questão da gordofobia ser diferente para homens e para mulheres. Aqui a gente entra numa questão ainda mais profunda, que é a diferença entre a gordofobia de homem e a gordofobia de mulher. Mas o Neville, ele também é associado a um nível de incompetência gigante. Ele é incompetente, ele é incapaz, ele não sabe fazer nada, ele é burro, nada que ele faz dá certo, ele só faz merda. E por que logo ele é que tem isso nele? E aí a gente chega no quarto ponto, que é o personagem gordo como alívio cômico. O alívio cômico é um recurso usado por muitos escritores, criadores, que é aquele cara ou aquela menina que são a piada do negócio. Eles dão aquela aliviada na tensão das coisas. Em geral, esse alívio cômico é associado a pessoas gordas. No universo Harry Potter a gente tem isso acontecendo duas vezes com pessoas gordas. Primeiro o Neville, a gente vê que, igual eu falei, ele tem essa coisa de incapacidade, ele só faz besteira, mas volta e meia as coisas que ele faz são para dar uma aliviada na tensão. E recentemente a gente teve o Jacob Kowalski, que é da franquia do Animais Fantásticos, que ele é também um personagem que está ali claramente para trazer uma comédia, para trazer um alívio na tensão ali. E aí a gente tem inclusive aquela cena horrível, que é ele agarrando na maleta, como se fosse muito necessário chamar a atenção para o fato de que ele é gordo e que por isso ele não consegue passar na maleta sem agarrar e dar uma empurradinha extra. Então a minha experiência de leitura de Harry Potter, ela sempre foi muito marcada por isso. Eu sempre fui gorda, então eu li aquilo e você vê as características que são suas, que você vê no espelho todo dia, sendo associadas regularmente com um espectro que não é tão agradável assim, ou é repugnante, como no caso dos Dursley, ou é burro, igual no caso do Neville. Isso é foda, cara, isso não é legal, mexe com a cabeça das pessoas. E aí, assim, ao mesmo tempo, a Rowling ela tem uma postura de lutar contra a discriminação, isso aparece nos livros. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a Luna, que é um personagem que é sensacional, apesar de estar dentro dos padrões estéticos, ela está totalmente fora dos padrões mentais, digamos assim. Ela tem um raciocínio que não entra na lógica das pessoas, ela é sincera demais, ela fala o que ela pensa, ela acredita em coisas que ninguém acredita. Então a Luna meio que dá uma quebrada e ela apresenta uma possibilidade de, olha,
você é diferente, aqui também tem uma personagem diferente que é legal, olha, você pode olhar pra ela, você pode se espelhar nela pra ser quem você é. Então existe sim uma quebra, uma tentativa, mas pra mim não foi o suficiente nesse sentido. Eu sinto que nessa linha a Rowling pecou muito. A Rowling não precisava fazer esse tipo de escolha vocabular para falar dos personagens. Ela não precisava utilizar recursos narrativos como alívio cômico associados a personagens gordos. Isso é desnecessário, isso é clichê e isso é ultrapassado já. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês gostem do vídeo, que a gente possa discutir um pouco nos comentários. Me digam aí o que vocês acham do tema e vamos conversar mais sobre isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo.